Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que faz sentido cartesiano que tira a viseira interessa esse canal. Se você é novato e tá chegando agora, dá clicado aqui embaixo no botão inscrever-se para colar com a gente aí que é só sucesso. E deixa um like aí para dizer que o vídeo é relevante, que o YouTube transmite ele para mais pessoas, né? Bom, é o seguinte, hoje 15 de novembro, a Umbanda tá fazendo 15 de novembro de 2020 que nós estamos. A Umbanda está fazendo 112 anos, ó. Uma religião extremamente jovem, né? Então, durante a semana toda, a gente teve a Semana da Umbanda. Cada dia eu falei sobre um guia diferente, mas eu não esgotei todos, não. Teve muitos aí que eu não falei. Muita gente fala pra mim, você falou de boiadeiro ainda, né? E por aí vamos. Mas foi só pra gente dar uma apanhada aí, né? Para o pessoal ter uma noção de quem são os trabalhadores da nossa religião. E como hoje é aniversário da Umbanda, o que a gente pode falar? Vou falar algumas coisinhas. Primeira coisa, o fundador da Umbanda foi Zélio Fernandino de Moraes, portanto, a Umbanda é uma religião 100% brasileira. Muita gente acha que a Umbanda é uma religião africana, mas não é. É uma religião brazuca, aqui mesmo do Tupiniquim, né? Aqui mesmo do Brasil. Então, olha só, uma coisa muito importante todo mundo saber e ter o maior orgulho disso, né? A religiosidade de Umbanda, ela é solo nacional. Olha só que coisa incrível, né? E tal qual o Brasil, se a gente parar para pensar, o Brasil é uma mistura, né? Uma mistura de raças, uma mistura de ritmos, uma mistura... Nada é só, né, de um jeito e não se mistura com não. Ao contrário, é tudo junto e misturado o tempo todo, né? E a Umbanda é justamente isso, né? Bem um retrato de como é a nossa querida nação brasileira aí, né? Então, o que nós vamos falar hoje aqui? Nós vamos falar um pouquinho, vou dar o corolário do que nós falamos durante toda a semana e vamos finalizar bem aí para todo mundo entender o que é Umbanda e o que não é Umbanda, né? O mais importante. Tem muita gente que é umbandista, mas se diz espírita. Espírita é uma coisa, umbandista é outra coisa. Ué? Não entendi, mas não seguem os espíritos? Quem segue os espíritos não são os espíritas? Não. Espírita é o termo que Allan Kardec se utilizou quando da codificação da doutrina espírita, que é uma outra religião. Na Umbanda, o que nós temos na Umbanda? Nós temos atabaques, nós temos defumador, nós temos roupas brancas, imagens, né? O gongá, né? Que é o nosso altar, e nós temos vários elementos magísticos presentes ali. Na doutrina espírita, no espiritismo, já não é assim, já é diferente. No espiritismo não se tem nada disso, porque não tem a prática ritualística, não se tem a roupa branca, não se tem... Quer dizer, alguém pode ir de branco se quiser lá, lógico, mas não é obrigatório, tem uniforme, vamos dizer assim que é melhor. Não tem sacramentos, tipo batismo, casamento, não tem. Né? A doutrina espírita é uma outra religião. Confundir o espiritismo com a Umbanda é mesmo você confundir a religião evangélica, vamos dizer assim, com a religião católica. Existem diferenças. Tal qual o espiritismo não é Umbanda, o candomblé também não é Umbanda, né? Então vamos lá, e qual é a diferença básica? Bom, na Umbanda não tem sacrifício animal, é verdade? Na Umbanda, na verdade, a forma de bater, né? A forma de bater no candomblé, na Umbanda é com a mão, normalmente no candomblé se utiliza de varetas. E não só isso, né? Tem uma série de coisas ritualísticas próprias do candomblé, uma série de ritualísticas próprias da Umbanda. Na Umbanda, normalmente, são os guias espirituais que estão ali, que dão consulta e tudo mais. No candomblé, se trabalha mais o axé dos orixás, e os orixás conversam com as pessoas através do jogo de fato, do jogo de búzios, né? O pai de santo, ele fica como intermediário aí. Bom, enfim, olha só. Eu tô falando as características de um e de outro. Mas, porém, contudo, entretanto, uma característica muito importante da Umbanda vai fazer com que as coisas meio que dão uma chacoalhada aí, né? Faltou uma coisa muito importante. A Umbanda não se destina à prática da maldade. A Umbanda não se destina à prática da maldade, guarda isso aí. Não se dedica à prática de nada que vá prejudicar o semelhante. Então, olha só, quero explicar uma coisa aqui. Para o Espiritismo, existe a Federação Espírita Brasileira. O que é a Federação Espírita Brasileira? A FEB. Você pega o livro espírita, você vai ver lá na capa assim, FEB. O que é a FEB? A FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela faz com que
todos os centros espíritas que são a ela registrados contenham a mesma linha de pensamento. Ou seja, se começar a extrapolar, né, se fugir dos postulados de Kardec, a FEB vai lá e corta o credenciamento, né? Tipo, livros também. Livros que querem ser lançados como espíritas, para ter aquele FEB na frente, FEB, é sinal que está de acordo com a doutrina espírita 100%. Por exemplo, Violetas na Janela não tem. Os do Robson Pinheiro, de jeito nenhum, porque eles querem ver o diabo, mas não querem ver. Eles nem acreditam no diabo dos espíritas também, né? Mas eles gostam do Robson Pinheiro, porque o Robson Pinheiro ele traz uma abordagem mais, né, espiritualista, né? Mais pro lado da Umbanda. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que para o espiritismo existe uma codificação, aquilo que Kardec colocou que era o correto. E aquele que não seguir os postulados do que Kardec colocou, não pode ser chamado de espírita, teoricamente, né? Mas a gente vê alguns lugares colocando Centro Espírita Oiara, Centro Espírita Pai Joaquim, sabe? Por aí vamos, né? Eu não estou criticando, não, pelo amor de Deus, estou colocando tecnicamente como funciona, né? Porque na verdade seriam espiritualistas, já que Kardec patenteou o termo espírita. E de qualquer forma, esses centros espíritas, ou IAR, Centro Espírita, Pai José alguma coisa, Pai José Cambinda, né? Todos eles não são credenciados, né, à Federação Espírita. Claro que não, porque são centros de Umbanda, tá? Porque sempre vem alguém para conferir se está de acordo ou não está. Então existe um corpo doutrinário, existe um livro que todos seguem, né? Um conjunto de regras e modelos que devem ser seguidos. Já a Umbanda é uma característica maior, não tem uma codificação. Como assim? Eu não entendi nada. Não existe um livro, não existe alguém que diz, vai ter que ser dessa maneira aqui. Se não for dessa maneira aqui, esse é o eu disse agora há pouco que Zélio Fernandino de Moraes era o fundador da Umbanda. Realmente, ele, através da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o primeiro caboclo da Umbanda que manifestou, né, e que deu o depoimento na mesa espírita de Niterói, né, porque o Zélio já estava passando por sérios transtornos de saúde, ninguém sabia o que ele tinha, né, porque ele cada hora ficava de um jeito e era mediunidade regulada. A família dele resolveu levá-lo até a Federação Espírita de Niterói, e quando chegou lá ele manifestou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que disse, né, que iria fundar uma nova religião, que não existiriam barreiras fechadas para ela, né? Então, olha só o que eu vou dizer. Alguém ainda falou assim, nossa, mas já não tem tantas religiões, e aí foi quando ele disse, né, que com os espíritos mais sábios aprenderemos, com os menos esclarecidos ensinaremos, e nenhum deixaremos de ajudar. O barulho do trem, ligado nos meus vídeos, tem barulho de fundo. E nenhum deixaremos de ajudar, né? Então todos ali seriam agraciados, todos os espíritos seriam bem-vindos. Porque ele colocou que na morte, Deus estabeleceu o nivelador universal, todo mundo é igual, mas os homens cismam de fazer diferença, porque na época, quem eram os espíritas da época, né? Se a gente parar para pensar, vamos analisar, na época não tinha, não vou falar o nome de nenhuma empresa não, porque ninguém está pagando nada. Não tinha as empresas de turismo que parcelam milhares de vezes as prestações. Se não tinham as empresas de turismo que parcelam milhares de vezes as prestações, só ia para a Europa normalmente quem tinha coisa, quem tinha dinheiro e tudo mais. Então, quem participava, quem eram os espíritos da época, normalmente era a elite intelectual, né? Então, normalmente, os espíritos que se manifestavam na mesa eram espíritos de grandes escritores, e quando se manifestava um índio, quando se manifestava uma entidade, eles se tratavam como espíritos ainda numa condição inferior. Então, ele diz o seguinte, que essa nova religião ia aceitar todos os espíritos que se manifestassem, independente da sua forma. Enfim, no dia seguinte, ele se manifestou na casa do Zélio, teve vários fenômenos de cura e tudo mais, uma coisa lindíssima. E a Umbanda, a partir daí, foi só se multiplicando. E aí, o que eu quero dizer? Não existe uma codificação. Quando não existe uma codificação, o que acontece? Cada terreiro vai ter sua própria forma de trabalho. Eu tive minha mãe de santo, Maria Helena, que me ensinou, né, que me passou os postulados e tudo mais. Eu aprendi através do seu Pena Verde, na mediunidade da mãe Maria Helena e tudo mais. Mas o Tufec, que já é o terreiro que eu estou à frente, já é bem diferente do terreiro da mãe Maria Helena, que seu Tucunaré, meu caboclo, estipulou, né, a forma de trabalho. Tem coisas que lá de um jeito, no Tufec de outra. Daniel, um grande
Beijo pra ele, um queridaço, né? Um pai de santo maravilhoso que tem uma cidade próxima à minha aqui, Valença, né? Ele, o terreiro dele tem suas especificidades que também tem coisas que não vão ser iguais às do Tufek. Mas, de forma geral, a ritualística em si, ela é apenas um amuleto, ela é apenas uma muleta, fica melhor, uma muleta para que a gente caminhe, porque o importante mesmo não é nada disso, o importante mesmo é a reforma interna, é o quão a gente está reunido naquele espaço, a gente está se conectando com o alto, faz com que cada um de nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas ligadas no ideal de Cristo. Né? Por exemplo, tem terreiros que não tem estudo, né? Que não se estuda o evangelho, que não... mas que as entidades passam, né? Tocam o coração das pessoas e tudo mais. O que importa é a transformação moral, intelectual e espiritual dos membros que compõem a casa. O importante é o bem, o importante é o amor. Não existe um melhor do que o outro. Só que o problema é o seguinte, o grande problema da Umbanda hoje em dia é o seguinte, eu aprendi com a Maria Helena algumas coisas. Esse Tucunaré me passou também algumas coisas. Aí eu vou supor, eu vou na casa desse queridão que eu acabei de falar, o Daniel e a Laíde, né? Mais beijo pra eles. Se eles verem o vídeo, não sei se eles vão ver. Mas aí eu vou na casa deles, chega lá, eles têm o seu Tupinambá, passou, o seu Ventania, passou o trabalho uma forma diferente de trabalhar, né? Vou dar um exemplo do seu Pena Verde mesmo, na casa da Mãe Maria Helena. Na casa da Mãe Maria Helena, as guias de Exu não podiam passar no pescoço. Lá no Tufek já se usa. Então aí, olha só, vamos supor que eu, Júnior, aprendi de uma determinada maneira. E eu chego lá e eu vejo acontecendo de outra maneira. Aí eu falo, ah, não, isso aí tá errado, isso aí tá errado. E é um mero ritual, uma mera ritualística. A gente tem que saber o que é material, o que é material e o que é o formal direito. Olha o advogado gritando. O material, vamos dizer assim, o aspecto material é aquele da transformação interna, dos valores, dos princípios. Agora, o formal, a forma como está sendo feita, ela diverge bastante porque cada terreiro vai fazer de uma maneira. E se a gente entra no terreiro do nosso irmão e já pensa, nossa, o meu não é assim não, nossa, não aprendi nada disso, está errado, isso está errado. E a gente não abre o coração pelo mais importante, que é a mensagem, né? Aí fica complicado, né? Então a gente acaba se fechando, perdendo de repente uma enorme oportunidade. Outra coisa também, né, que infelizmente acontece muito no meio bandista, é a coisa de um terreiro querer ser melhor do que o outro. E tipo assim, por quê, né? É tudo uma coisa só, tudo que importa pra gente deveria importar pra gente, é o amor, é a bondade. Eu não me importo nem um pouco, os membros do Tufek, do meu terreiro, são 130 e poucos. Por isso que eu sou louco desse jeito. E eu deixo todo mundo visitar as casas que quiserem sempre. Qualquer uma, não só do Daniel, que eu acabei de falar, que eu sou o mais suspeito de falar dele da Light, dele é marido e mulher. Que são os donos lá, que lá na frente, eu sou mais que suspeito, eu não estou falando nem deles. Podem ir no terreiro que quiserem, podem ir no lugar que vocês quiserem, meus filhos, porque até tô falando pra eles agora também. E eles sabem disso, eles sabem que eu não me importo. Porque o que importa mesmo, você tá num lugar que te transforma uma pessoa melhor. E se você encontrar uma outra casa, você foi conhecer uma outra casa, chegou lá, você foi tocado por Jesus, foi tocado por uma luz maior, e você se sentiu melhor nesse lugar, para se transformar uma pessoa melhor, por que eu tenho que querer que a pessoa fique embaixo da minha asa? Não tem porquê, né? O importante é amar, o importante é o amor. E, assim, nesse diapasão, nesse ínterim, nisso que eu tô falando, vamos dizer assim, uma coisa muito importante é que colocar lá em cima, assim, Umbanda, pá, não é, cara, não é assim, 100% certo que você vai entrar numa casa de Umbanda de verdade, um terreiro de Umbanda de verdade. Tem lugar que tem assim, Umbanda, e é lugar onde faz o bem, faz o mal. Se você der, eu quero que quebre a perna de fulano, eu quero que fulano separe fulano de fulana. Isso não é Umbanda. Isso não é Umbanda. A Umbanda é uma religião que tem no fulcro, né, olha, hoje eu tô que tô, hein? É inspirado no aniversário da Umbanda por isso. E da minha mãe junto. Acho que minha mãe escolheu esse dia para reencarnar, né? A gente vai marcar, né? Que essa data é muito importante, uma das coisas que eu mais amo aí, né? Nessa vida. Algumas das coisas que eu mais amo na vida. Umbanda, minha mamãe. Parabéns pra ela, inclusive. Tô voltando. Então, assim, às vezes tá escrito Umbanda, mas a pessoa ali dentro faz de tudo, né?
O problema é esse, que não tem uma codificação, não tem um pessoal igual tem a Federação Espírita que vai lá e fala, opa, o quê? Qual é, maluco? Você tá falando isso aqui? Não, isso aqui não, mano, vai fechar essa espelunca aqui agora. Não existe. Não existe. Portanto, tem lugares que abrem, tacam lá Umbanda e não é. E não é, não está de acordo com os postulados básicos, porque você, como eu falei, né, se transformar numa pessoa melhor, tem o defumador, é necessário demais ter tabaco, isso não. Tem umbandas que não usam tabaco, tem umbandas que não usam defumador. O que eu estou falando, assim, o que precisa ter mesmo para ser umbanda é a conexão com o alto. E a umbanda é uma imensa coxa de retalhos. Como assim? Coxa de retalho tem cada pedacinho de... Ela pega o que há de melhor de cada uma das religiões e ela, a banda do né, Umbanda, ela junta tudo. Então a gente tem ali dentro aspectos do catolicismo, né, tem as imagens católicas, né, alguns tem, outros não tem, não fica bravo se você não tem não. Tem os orixás, tem o estudo da doutrina espírita, pode ter ou pode não ter, tá gente? Vocês entenderam o que eu disse. Tem a parte indiana, né? A parte da cultura hindu, os deuses indianos que são estudados e tem entidades que vibram nessa faixa, né? A gente acredita em um Deus só aí, pelo amor de Deus. Mas existem entidades que vibram nessa faixa e que a gente estuda, que a gente trabalha com essas energias tão gostosas, tão lindas, tão a linha oriental. E o mais interessante, né? Se você parar para analisar bem, a maioria dos espíritos que incorporam na Umbanda, dos guias, qual deles foi umbandista quando era vivo? A maioria não. A maioria de uma outra religião, era do Candomblé, né? Ou africanistas mesmo, ciganos, né? Tem a religiosidade própria, ali, os boiadeiros muito católicos. Você vê que o próprio cerne, alguns ateus, né? Os guias quando eram vivos eram até ateus, né? Muitos do povo de rua aí, não acreditavam em nada e tudo mais. Então a gente vê que a própria corporificação da Umbanda, os próprios guias da Umbanda, estão aí mostrando pra gente que tudo é um, que o que importa não é a religião que você segue. Eu acho que isso é o mais bonito da Umbanda. Lá no Tufé que eles têm um cartaz enorme, assim, pá! Fora da caridade não há salvação, porque a verdade está né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e assim, é a máxima maior, não é fora da Umbanda, nossa salvação, como se nós fôssemos os detentores da verdade suprema e absoluta. Não. Fora da caridade. Quando a gente abre o nosso coração, a gente permite Deus agir, os guias, tudo se torna muito melhor. E a gente vai galgando passos. Mas não importa se o seu irmão não comunga da tua crença. O que importa é o quanto a tua crença te transforma em alguém melhor. É isso. É basicamente isso. No aniversário da Umbanda, que é hoje, o que eu peço, né, que eu vibro no dia de hoje, é mais união com as pessoas das outras crenças, né? É mais compreensão da gente para com o outro, porque a gente quer muito ser compreendido, né? Mas esquece da oração de São Francisco, né? Que eu procure mais compreender que ser compreendido. A gente entender que cada um tem seu grau de evolução. Tem alguns que vão achar que a gente está adorando diabo e tudo mais. O diabo nem faz parte da nossa liturgia, nosso conjunto de crenças. Mas carinho deles tentar libertar a gente, né? A gente tem que olhar para esse lado, né? Nossa, ele quer ser melhor do que eu. Sabe? A gente tem que ter muita gratidão por conhecer essa religião. A gente tem que, se a gente para pensar, mas devia acordar de olho e dormir de joelho. Essa é a verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Feliz aniversário para a Umbanda. E quem faz o aniversário é ela, mas o presente é todo nosso. Vamos honrar o chão que a gente pisa, honrar a camisa que a gente veste, né? E espalhar amor por aí. É isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!